E aí, pessoal, tudo bem? Massa aqui. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre esse lançamento da Apple, que é o Apple Upgrade. Vamos resumir. É um sistema de aluguel puro, acabou. Mas tem uma letra miúda, gigantesca, né? Que é um aluguel com a promessa ou a proposta, ou melhor ainda, com a opção de compra no final das coisas. Então, começamos destrinchando isso. Não é uma compra, é um aluguel. Nos Estados Unidos, a gente usa o termo de leasing. Leasing é um aluguel ou um empréstimo com a opção de compra no final de tudo isso. E onde é que isso entra? Qual o perigo? O que que isso tem a ver com puxar esse assunto logo agora? Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas já vou entrar numa pauta que é a de que nós não temos basicamente nada. Principalmente eu, numa realidade em que a gente vive entrando no mercado de trabalho, jovens no geral, percebemos que, gente, é difícil ter alguma coisa, né? Ter um carro, ter uma casa, é quase impossível. Você tem que ter uma renda acumulada muito alta. Então, cada vez mais a gente vai aceitando entrar em aluguéis. Aluguel de televisão, né? Com filmes como Netflix, Amazon Prime, HBO Max. Aluguel de música, Spotify, quem usa Apple Music, Amazon Music, tem outros, né? Deezer. Livros, né? Tem o Kindle, tem outros sistemas, mas é sempre um aluguel. Aluguel de apartamento, aluguel de casa, aluguel de carro, então a gente está sempre alugando. O que que significa alugar? É abrir mão da posse de um bem pela vantagem de não se comprometer a ele. Ou seja, você está usando um carro, mas você não tem aquele carro que você aluga. E por isso você tá pagando a mensalidade, mas não paga o valor bruto, não financia o valor bruto do carro. Tudo bem, tem as vantagens, mas é lógico que tem desvantagens, tá? Você não tem patrimônio a partir disso. Você está deixando tudo na mão de quem detém o item. E aí que entra esse programa da Apple, que é o Apple Upgrade, que é um programa que foi lançado nos Estados Unidos, com as ideias. Na verdade, uma renovação de um programa que já existe nos Estados Unidos, que era o Apple Upgrade Program. E agora renovaram, tirando umas coisas que eram interessantes, deixaram mais seco, porque a Apple se afiliou, né? Tem uma parceria com a empresa Klarna. É uma empresa que é conhecida por aquele slogan Buy Now, Pay Later, ou seja, compre agora, pague depois. Tem uma ideia também, né, de afastar o ato de comprar do ato de pagar, o que é interessante quando você pensa em juro, mas tem os riscos ali, tá? Por que eu tô falando disso? Porque às vezes a gente escolhe, na realidade brasileira, principalmente, escolhe não ter um carro, porque ter um carro agora custaria muito. A gente escolhe não ter uma casa, porque ter uma casa custaria muito, endividamento, né, financiamento, tudo mais. É assumir um risco, assumir um gasto fixo, basicamente, com um tempo, que às vezes não dá para bancar. E agora isso aparece, isso já existe no Brasil, tá? Essa espécie de leasing, né, que é um aluguel com promessa de compra, já existe no Brasil e em outras empresas. Mas o que a gente tem que falar agora é sobre essa manobra que está acontecendo no mercado de parar de ter as coisas. Então, você não tem o filme, você não tem a música, você não tem, inclusive, o celular. E qual o risco disso? Então, itens que eram inalcançáveis, vamos falar assim, né? Como casa e carro, difíceis de ter, por precisar ter um patrimônio maior para conseguir alcançar isso, eles agora ficam mais factíveis. Então, um carro você pode alugar, você pode, inclusive, né? Se você não quer alugar um carro, você pode usar um Uber, você pode usar um 99, tudo bem. Querendo ou não, é um tipo de aluguel, vamos falar assim, né? Não é um aluguel tão bom quanto o aluguel de um carro especificamente, porque tem a escolha de que horas você vai pagar mais caro ou menos do que aquele momento. Mas agora pro celular, e na verdade não é só de celular, vão ser diretos, né? Então é para iPhones, iPads e Apple Watch. Não sei, eu vou ter que ver isso depois, se de fato tem para MacBook, tá? Mas eu sei com certeza que tem para esses três itens. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que isso tem a ver, né? E como é que isso funciona. Basicamente, esse Apple Upgrade nesse sistema funciona da seguinte forma. O iPhone 17, vamos usar ele como modelo para facilitar nossa análise. O iPhone 17 lançou, né, ano passado, sob o preço de US$ 800, né? US$ 699, mas vamos arredondar para 800, fica mais fácil de falar. Isso no passado, tá? Hoje em dia, ele ainda é vendido pela Apple no site deles pelo preço original, né? US$ 800. E esse sistema, como é que ele funciona? Eu pego esse preço original, US$ 800, e eu penso que eu tenho que fragmentar esse sistema, esse pagamento, em 12 ou 24 vezes. Seja 12 parcelas ou 24 parcelas. Mas, Márcio, então é só um financiamento. Não, não é isso. Calma. Porque as parcelas são menores do que um parcelamento em 24 vezes sem juros de R$ 800. US$ 800, no caso, né? Ele funciona diferente, é um aluguel. Então, é claro que você tem. E, aliás, não é só um aluguel, é um leasing, né? Por que isso é importante?
Quando a gente pensa sobre esse valor, então o iPhone 17 está sendo na opção de 24 meses, ou seja, 2 anos inteiro alugando esse produto. Você vai pagar 23 ou US$ 22 por isso. No total, dá 553, US$ 552 depois desses 24 meses. Beleza, então depois de 2 anos, você alugou o serviço, esse celular, pagando um total, né, a somatória das parcelas, de US$ 553. E agora você tem que escolher. Essa é a questão essa é a questão do leasing. O leasing nasce daí. Você pode ficar com o celular, você pode trocar o celular para um melhor, um mais novo, ou você pode devolver o celular. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá bom? Primeiro, você pode ficar com o celular. E ficar com o celular, você tem que pagar a diferença até o valor original. Então, eu acho que é a opção até mais benéfica, eu vou falar assim, né? Ou menos problemática. Porque você vai, na verdade, ter ficado com o celular por 24 meses e no final você vai só garantir que você pagou essas parcelas em 2 anos. É isso, você parcelou US$ 800 em 2 anos. É isso, acabou. Só que existem duas outras opções. As duas outras são: você vai, então ficamos com o produto ou vai atualizar. Vai atualizar o produto para provavelmente um iPhone 20, né? Não sei como é que vai estar o ano, a numeração do iPhone. E provavelmente para você fazer essa mudança, vamos imaginar, né, que o preço do iPhone vai subir mais um pouquinho, então você vai ter que aumentar um pouquinho a mensalidade. Então, toda vez que você for mudando, fazendo essa atualização, você vai começar a pagar incrementos a mais. Imagina um erro, né? Então, se você paga US$ 23, você vai pagar 27 e por diante. Tá bom? Isso te fideliza, né? Esse é o perigo dessas empresas. Isso te fideliza a sempre querer ou sempre precisar trocar para ter alguma vantagem, né? Tá bom. E a terceira opção? A terceira opção era a opção em que você devolvia o celular, que eu acho a mais problemática de todas elas. Tá bom? Vamos lá. Você pagou, então, depois de tudo isso, 553, vamos falar assim, né? Dólares, depois das 24 parcelas. Beleza. E aí, o que você vai fazer com isso? Bom, você vai ter que devolver o celular. Então você vai devolver o celular sem nada. E você, cadê seu dinheiro? Você já pagou. Então é um aluguel. De fato é um aluguel. Você alugou o celular. Só que até para devolver o celular, você tem que ficar atento, porque não pode ter dano. Né? No site eles colocam, tá em bom uso, boas condições de uso. E quais são as boas condições de uso, sabe? Qual é o critério? Porque isso não tá bem esclarecido no site. Qual o critério para você ter uma boa condição de uso? Se espera mesmo que eu vá ficar 2 anos com o celular sem deixar cair, sem poder trincar a tela sem querer, sabe? Poder amassar, uma coisa assim. Então, olha como é que é. E aí já colocam já no site e no contrato o damage fee, né? Uma taxa de dano. Então, quando você vai ao celular, se tiver algum dano, alguma coisa assim, você tem que reparar. Então, você vai pagar a taxa de reparo. Ou seja, você já é imaginado, né? Você alugou um produto, você pagou para estar usando um produto, depois você tem que devolver e pagar, inclusive, os danos que esse produto passe a ter. Então, olha só quanta coisa para você, de fato, ter que escolher dentro de um aluguel de celular. Mas qual o problema de tudo isso? Porque é só um aluguel, você pode ter vantagem nisso, claro. Só que o conceito que tá problemático aí. Porque quando a gente pensa em aluguel, você pensa em itens realmente que você precisa despender muito dinheiro. Então vai acontecer na tecnologia, você vendo pessoas fazendo esses projetos, né? Entrando nesse mundo de iPhone, até de top de linha, né? Celulares que são high-end, né? Bem mais caros do que o normal, por ter mais acesso a esse financiamento. Esse acesso a crédito, vamos falar assim, né? Porque, querendo ou não, é um acesso a crédito, né? A longo prazo, pagar um valor. Só que esse é o risco, porque essa pessoa, quando perceber que na hora vai ter que devolver, não vale a pena, e comprar já tá pesado, essa pessoa vai querer ficar com o celular. E a realidade nos Estados Unidos, por exemplo, é que o celular mais usado na linha da Apple é o iPhone 13. Gente, o iPhone 13 lançou há pelo menos 4 anos. Então, o iPhone 17. Então, o mais comum, o mais coerente é pensar que as pessoas estão usando celulares antigos ainda. Né? As pessoas não atualizam o celular todo ano, nem a cada 2 anos. É coerente pensar nisso porque, assim, a pessoa que entrou nesse mundo porque achou que, olha, agora eu posso ter um iPhone, agora eu posso ter um celular que é ultra, é o max de tudo. Ela vai achar que as parcelinhas são menores, vai dar, mas no final das contas, ela vai ver que não vai dar pra comprar o último, quer dizer, não dá, a parcela final vai ser muito alta pro que ela tava esperando, porque assim, fizemos com 17, né? Então de 553 falta até 800. Falta pelo menos 250. Então assim, olha isso. Olha a diferença. US$ 250 é uma grana. É uma grana.
Então, as pessoas vão se ver obrigadas a ficar atualizando a cada 2 anos ou a cada ano para poder ter alguma vantagem no sistema. E isso está preso a alguma coisa. Inclusive, está preso a dizer que aquele produto não te pertence. Ou seja, é esperado que você tenha que financiar uma casa, ou fale assim: olha, não dá para financiar uma casa agora, vou ter que alugar. Ou não dá para comprar à vista, obviamente, uma casa agora, vou ter que alugar. Ou um carro. Gente, não dá para alugar um carro agora, comprar um carro agora, vou ter que alugar um carro. Ou vou ter que ir de Uber. Sabe, são escolhas que são compreensíveis. Agora, esse mecanismo de finanças, de fazer você acreditar que é jogo você pagar US$ 23 todo mês por 2 anos para ter o iPhone do ano, é furada. Porque a realidade não é assim. A realidade não te prende desse jeito, mas esse mercado vai te prender. Agora, trazendo para a realidade do nosso Brasilzão, eu falei no começo, né, que existiam algumas modalidades aqui no Brasil parecido com esse programa estadunidense. E de fato existem. A iPlace, o Itaú, principalmente, acho que tem outros também que fazem esse sistema, mas esses dois são os mais conhecidos. São sistemas que fazem esse pagamento a longo prazo, que também tem essa ideia de ser um leasing, tá? Só que o problema na realidade nacional é outro. Quando eu falei anteriormente que a questão não é o preço final nos Estados Unidos, aqui no Brasil já começa a virar. Porque no Brasil a gente consegue comprar um iPhone 17, por exemplo, com um preço menor do que o da site da Apple oficial, pelo varejo, no caso, né? Então, Casas Bahia, Amazon, Mercado Livre, por outros imensas outras opções, tá? Bem mais barato do que o site da Apple. E melhor ainda, parcelado. Então, o problema que era de a longo prazo se resolve aqui. Tá? Parcelas de 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros, e no final, pasmem, senhoras e senhores, o produto é seu. Pois é, não é um aluguel, só um parcelamento. Nessas lojas, né, iPlace e Itaú, por exemplo, como funciona? É exatamente igual esse sistema da Apple, você vai pagando mensalmente pelo aluguel do produto e no final você escolhe se quer ficar com ele, se quer devolver ou se quer atualizar. A questão é que no valor final para, por exemplo, ficar com um produto, ele é muito maior do que o valor final parcelando, por exemplo, nessas lojas de varejo, tá? Então, olha como é que fica totalmente discrepante essa avaliação, né? Então, no Brasil é tão absurdo quanto a ideia, inclusive, de comprar, né? De deixar, vou parcelar por 24 meses. Inclusive, eu acho que não chegam a 24 meses, acho que chegam a 21 meses. E você faz a parcela final. E, inclusive, nesses 21 meses, se você fizer a soma continuada, né? A soma certinha nas parcelas, o valor dá exatamente o valor que seria você parcelar nessas lojas Casas Bahia, parcelar nessas lojas de varejo normal. Então, você pode parcelar no varejo e ter o valor com o produto, ou você pode fazer esse sistema nesses sites, né, de iPlace ou no Itaú, e no final das contas você simplesmente ainda precisa pagar para poder ter o produto. Então é totalmente discrepante, tá? Então a realidade nacional, a realidade brasileira é totalmente diferente, não vale a pena de jeito nenhum, não nem pensem nisso. Se puderem, parcelem, sabe? É um bem, um celular não é um bem como um carro, não é um bem como uma casa que vai se manter por anos e anos e anos, décadas e décadas. Um celular vai se manter no máximo 5, 6, 7 anos e depois vai dar sinais de que tem que ser trocado. Então não faz sentido essa ideia de gastar muito mais dinheiro para entrar num financiamento, vamos dizer assim, um aluguel, um leasing, como é o nome oficial para isso. Então, é basicamente isso. O programa é muito mais complexo do que isso, tem muitos detalhes, letras miúdas, mas eu tentei resumir um pouco para vocês entenderem o perigo que está acontecendo até no campo da tecnologia, porque bens de consumo são bens de consumo. Você consome, você deveria tê-los, pelo menos, para consumi-los. A gente está consumindo sem ter o produto e pagando o preço por isso. Então, assim, me fala o que vocês acham disso, vocês concordam ou não concordam? Tem uma impressão sobre o que está acontecendo diferente da minha? Ou acham que podem acrescentar, comentar um pouco mais sobre a opinião de vocês? Fiquem à vontade, tá? Vai ser um prazer ouvir, vai ser um prazer ler vocês, tá bom? Fico por aqui. Tchau, tchau.